Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação, mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas, ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo esse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz. Vamos para mais uma escola bíblica dominical. E que bom você poder estar aí conosco mais uma vez, né? Compartilhando da palavra de Deus. Hoje estaremos entrando em Provérbios 16. Olha só, né? A gente já está na metade dos provérbios e Deus tem falado muito conosco. E assim, é muito bom podermos estar vivendo esse momento de muito aprendizado para a nossa vida. Espero que você fique aí ligadinho, toma sua Bíblia, seu caderno. Nós vamos decorrer aqui de algumas passagens, não dá para a gente falar de todos os versículos. Alguns deles nós já até citamos em outros provérbios, né? Então nós vamos saltear alguns aqui que nós vamos falar aqui, né, nesse dia, para abençoar a tua vida, e espero que você possa colher frutos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus para podermos dar início nesse momento, amém? Queria pedir ao presbítero Paulo que fizesse essa oração em nome de Jesus, iniciando a nossa escola. Pai do Senhor para todos, vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, Pai, graças te damos, ó Deus, por mais este dia, Pai, a qual o Senhor nos concede, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de sentar à tua mesa, Senhor, e aprender de ti, Pai querido, Pai amado, que os nossos corações, Senhor, possam estar preparados, ó Deus, para receber o ensinamento, ó Deus, da qual o Senhor há de derramar sobre nós. Senhor, que esse ensinamento fique gravado nos nossos corações, que nesses momentos exatos, Senhor, eles possam ser aplicados, ó Deus, para que eles possam ser abençoados, aleluia, alcançados, Senhor, e também para que nós possamos nos regocijar, Senhor, com a tua presença, nos alegrar em ó Pai, nos alegrarmos sabendo que estamos adquirindo sabedoria que provém de ti, ó Pai querido, Pai amado. Senhor, fala com os teus filhos, pois, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, ó Deus, para ouvir, prontos para ouvir, ó Pai querido. Eu te agradeço por tudo que tu já tem feito na nossa vida. Amém, amém, queridos. Então, vamos ler uma porção, né, irmãos? E nós vamos salteando alguns provérbios para a gente poder compartilhar nesse dia com a tua vida. Eu quero ler até o 10, né? Vamos ler do 1 ao 10, depois a gente vai lendo proporcionalmente, amém? Então a palavra de Deus diz assim, Provérbios 16, verso 1: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso, e aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor,
ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Amém? Parando aqui, eu quero falar desses 3 primeiros, eu quero abrir falando já dos 3 primeiros versículos, né? Porque eu acho que eles têm uma ligação, né? Um com o outro, né? E o Salomão vai dizer logo no primeiro, diz assim: o coração do ser humano pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? Aí ele vai prosseguindo e vai dizer assim: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entrega as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Então, eu vejo muita conexão nesse versículo, né? E assim, eu quero começar por aqui. O Salomão vai dizendo, né? O coração do ser humano, ele faz planos, mas a resposta, ela provém do Senhor, irmãos. Então, a gente cria planos, a gente cria projetos, mas nós precisamos estar linkados com a vontade de Deus, para saber o que verdadeiramente Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes a gente acha que Deus vai andar como a gente planejou, como a gente quer, mas Deus, ele tem uma visão muito além do que a gente pode imaginar. Deus deu um sonho a José, né? E no sonho que Deus deu a José, mostrou para ele que ele seria alguém grande, alguém que iria ser grande. Aqueles que estavam à sua volta iriam o servir, o sol e a estrela que representavam os seus pais, né? Mas só que, na verdade, eu imagino que José, pensando naquele sonho, ele poderia pensar em quê? Pô, Deus vai me fazer grande. Já começa pela túnica que o pai deu para ele. Mas naquilo que Deus trilhou para ele, ele precisava passar por um processo para que aquele sonho se realizasse. E muitas vezes a gente faz o plano, a gente tem até boa intenção no plano, mas não está dentro daquilo que Deus planejou para a nossa vida. E aí muita gente às vezes se frustra por não buscar a vontade de Deus. Pastor Adi. É natural de todo ser humano ele fazer planos, ele traçar metas. E isso, ainda mais os dias que nós vivemos, onde competitividade faz parte de uma carreira profissional, de uma busca por algo. Então é natural se fazer planos. O que se tem muito trazido a questão nos dias de hoje é a independência que o ser humano acha que tem. Porque nós olhamos hoje e não conseguimos entender ou não conseguimos enxergar que nós somos criaturas e fomos criados para a adoração de nosso Deus. E o fato de não entendermos isso, nós trazemos para a nossa vida uma independência. Eu traço planos, eu traço metas, eu faço, eu compro, eu aconteço, eu vou, eu volto. E a gente se esquece do que Tiago diz, que a nossa vida, ela é, do mesmo jeito que aparece, ela se vai. Verdade. Onde deveríamos simplesmente pensar, se hoje, se for da vontade de Deus, façamos, compramos, ajuntemos. Justamente. Nós precisamos entender que esses versículos, eles são versículos que nos chamam a atenção para conseguir compreender que tudo é para Ele, tudo é por Ele e tudo é simplesmente dele. Nós estamos aqui com um propósito. Até como algo que me veio muito na memória é a questão de propósito. Esses versículos, eles retratam propósito. Qual o propósito que Deus me criou? Por que eu estou aqui? Nada mais do que adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Verdade, como o pastor citou aqui, Tiago 4:13, né, ao 17, vai dizer: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passamos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês?
Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham de suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe e deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando ou peca, né, irmãos? Então, olha o que o Tiago vai dizer. Tiago vai dizer que, o cara, não, nós vamos para a cidade, vamos passar um ano, vamos fazer negócio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, na verdade, a nossa vida é como neblina, é como um vapor, é como um sopro. E nós não sabemos. Primeiramente, a gente tem que agradecer pela vida. A partir daí, buscar ao Senhor para saber qual o seu propósito para a nossa vida. A palavra que o pastor usou é muito boa, porque, na verdade, Deus nos constituiu com um propósito, né? Deus tem um propósito sobre a nossa vida. E a gente precisa entender o propósito de Deus para que a gente venha caminhar segundo o propósito dele. Porque senão a gente anda segundo as nossas próprias pretensões, e isso Deus vai chamar a gente de arrogante. E aí, mais embaixo, a gente vai ver que Deus rejeita o arrogante, né? Por quê? Porque ele confia no seu próprio braço, na sua própria força. Então, ele esquece de Deus na sua vida. E onde a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo 6, né? Vai dizer que nós não devemos andar preocupado com coisa alguma, né? Com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Por quê? Porque o Senhor cuida das aves, o Senhor cuida de todas as coisas, muito mais de nós. E muitas vezes a gente fica com essa preocupação e começamos a criar planos e deixamos Deus de fora desse plano. E aí muitas pessoas, não sei se os irmãos concordam comigo, mas muitas pessoas hoje têm andado machucadas porque elas criaram um projeto, criaram planos e se frustraram dele. Muitas vezes as pessoas dizem assim, faculdade, vamos entrar, eu tenho mais visto essa pessoa entrar em faculdade, a pessoa fazer uma faculdade, ela não consulta Deus, ela não procura saber se é a vontade de Deus, entendeu? Ela vai porque o colega falou, alguém falou, e ela não busca um fundamento legal, e ela vai, quando chega lá, passa 2 anos, 3 anos, aí ela chega, termina a faculdade, aí fala assim, pô, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria para mim. E muitas vezes também, não só na faculdade, mas em outras áreas também, quem já não experimentou isso, não tem, falava, pô, quero isso, eu quero isso. E quando Deus permite, tem momentos que Deus até permite, aí você fala, pô, não tem nada a ver comigo, não é para mim, isso não é para mim. Foi um tempo que você perdeu, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus conhece o presente, o passado. Então, é como foi falado, né? Nós temos um propósito, né? Deus Verdade. nos deu um propósito, uma finalidade. E nessa finalidade, Deus nos designa para determinadas coisas. Até na nossa vida social. Só que muitas vezes a gente quer estar com o nosso externo. Um versículo que eu acho que sintetiza bem isso é o que Salmos 37:5 fala. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar é abrir mão do controle e dizer, Senhor, é teu. Confiar é descansar, é repousar, porque sabe que está em boas mãos. O grande problema é esse. Eu faço, eu junto, eu colho. Mas na hora que dá problema, que dá ruim, e agora? O que eu faço? Sim. Esse é o princípio, né, pastor? É o princípio da nossa conversão, né? Porque, na verdade, o homem saiu do plano original de Deus por causa do pecado, porque o pecado nos afastou do Senhor. Mas hoje, quando a gente volta para a presença de Deus, alcançados por sua graça, né, nós somos alcançados para quê? Para cumprir a sua obra, a sua vontade, voltar à essência, à origem, né? E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, eu vou ler o verso 8 em diante até o 10, ele vai dizer assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Eu quero dar até um ponto aqui, né? Não vem de obras, por quê?
Porque quando eu ando na minha própria vontade, eu acabo me gloriando. E Deus rejeita. Aí no verso 10 é que me chama a atenção para esse contexto que a gente está estudando, que vai dizer assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus já preparou o caminho, já preparou para a gente andar nela. E o maior problema é que a gente começa a criar planos e estratégias e coisas, achando que nós precisamos fazer alguma coisa, e muito pelo contrário. Na verdade, nós precisamos buscar a vontade dele, confiar no Senhor, né? O verso 2 aí vai dizer: todos os caminhos, né, de uma pessoa são puros aos seus olhos, mas o Senhor sonda o espírito, né? Todos os caminhos são puros aos seus olhos. Oh, que maravilha, né? Isso aqui é de Deus, né? Irmão, ontem eu estava numa visita, né, e a gente começou a falar das coisas de Deus, e eu falava sobre Pedro. Pedro, quando se propõe a morrer na cruz, ele se propõe por uma boa causa, irmãos. Se a gente parar para analisar, o que passou na mente de Pedro é muito sutil o que Satanás faz. É assim, peraí, se a gente pegar o contexto de Pedro lá no barco, dizendo para Cristo assim, falando para Jesus: olha, afasta-te de mim que eu sou um pecador. Se a gente pegar esse contexto, Pedro naquele momento que ouve Jesus falando com ele assim: olha, eu vou passar na cruz. Irmão, o que passou na cabeça? Não, ele não precisa passar na cruz, quem tem que passar sou eu, porque eu sou pecador. Satanás, ele usa essa sutileza e faz com que todas as coisas aos nossos olhos parecem pura, mas Deus pesa o espírito. E aí Jesus, né, vira e fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Pastor Adi, quer fazer alguma colocação? Fica à vontade. É algo assim tão sutil, que aos olhos de qualquer um pensaria: poxa, que legal, ele está poupando o mestre. Sim. Só que sem perceber, não que pudesse, mas ele também estaria atrapalhando, sim, os planos já traçados. Porque se a gente perceber, Satanás, ele nunca mudou as suas estratégias. Ele muda a roupagem de como ele se apresenta, mas a ideia dele sempre é as mesmas. Assim foi com Pedro, hoje vai ser com o Joãozinho da esquina, aí depois vai ser com o Pedrinho do vizinho. Sempre vai haver alguma coisa, alguma estratégia para tirar a nossa direção e a nossa dependência de Deus. Verdade, é para desfocar nossa visão, né? Assim foi com Eva. O senhor estava falando, estava me reportando a Eva, né? Não, se você comer não vai te fazer mal. Não, você só vai se tornar igual a ele, conhecendo bem e o mal, né? Aí Eva olhou e viu, tirou o foco dela de Deus e para o quê? Para o fruto. E quando nossos olhos saem de Deus e passam a olhar o que está à volta, irmão, é o caminho para a perdição. Primeiro que a gente vai ter um encontro com a gente mesmo, né? E a gente vai ver a nossa natureza adâmica. Segundo, quando a gente olha para a natureza adâmica ela deseja o quê? As coisas que estão à sua volta, as coisas do mundo, as coisas que vão satisfazer a sua carne. Ou seja, é um caminho para a queda. Sem tomar muito tempo, sim, a Bíblia toda ela é cristocêntrica. Cristo no centro, Cristo como a nossa meta. O problema é que todo pecado ele nos leva ao egocentrismo. O homem, justamente, olhando para dentro de si. Se comeres, serás igual a Deus. Deixa que eu faço, deixa que eu vou para a cruz e morro no seu lugar. Preste atenção como o pecado ele nos leva a um egocentrismo. Porque certamente eu fazendo, eu me destaco. Eu projetando, as pessoas começam a me visualizar. A verdade é que a palavra de Deus ela tem que ser, ou melhor, ela é cristocêntrica. Cristo sendo o centro da nossa adoração e Deus sendo aquele que criou todas as coisas. Quero comentar
agora o versículo de número 6, né, caminhamos até o 10. No 6 vai dizer assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Irmãos, não tem como alcançar a expiação, o perdão de Deus, se não houver se nós não confessarmos, se não colocarmos para fora. Não tem, irmãos. Não tem. Olha o que o Salomão vai dizer: pela misericórdia. Misericórdia vem de quem? Vem de Deus, né? E pela verdade, que é a palavra, né? Se expia a culpa pela misericórdia e pela verdade. Então não tem como eu ser perdoado ou ser remido do meu pecado ou da minha culpa se eu não confessar. E hoje a gente tem muita dificuldade para isso. Mas a Bíblia, lá no livro de 1 João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas é um grande bloqueio. Hoje a gente vê um grande bloqueio no meio, que as pessoas, elas falham ou erram. Isso é natural do ser humano, mas o maior problema é elas abrir o seu coração, de confessar aquilo que fizeram. Para quê? Para alcançar misericórdia, para receber o perdão de Deus na sua vida. Aí ele vai dizer, vai completar dizendo, né? Pelo temor do Senhor se evita o mal. E tudo isso debaixo de um temor de Deus. O que me parece, irmãos, é que o temor é que está faltando. O temor já não está batendo muito dentro. Então as pessoas acham que o pecado é apenas um problema, né? E problema a gente resolve no psiquiatra, no psicólogo, no aconselhamento. Mas pecado, irmãos, é somente quando a gente confessa ele, quando a gente coloca ele para fora. A gente precisa disso. Não tem como a gente se esconder. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro pregando, né, na grande conversão que teve ali, a palavra de Pedro no versículo 19 foi: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento. Então, para mim alcançar misericórdia, tem que ser pela verdade. Isso tem que estar debaixo de um temor. Só quero inverter, mas quando falta o temor, a gente não tem mais compromisso com a verdade. E o que acontece? A gente vai ficando no pecado e aquilo vai nos tirando da presença de Deus, vai nos afastando a cada dia. Isso nos leva a lembrar de algumas coisas no decorrer da nossa caminhada. Quantas das vezes o pecado ele bate e de uma certa forma a gente até consome ou consuma o pecado e fica aquele peso no coração. Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? O grande problema é que quando não há expiação, o que hoje começa como incômodo, amanhã se torna natural. Daqui a pouco se transforma numa prática, e quando a gente menos percebe, virou uma normalidade. Sim. Aí entra-se no conceito que hoje nós não temos pecado, nós temos problemas. Isso aí. Só que a palavra ela é enfática. Expiação, a palavra expiação ela significa purificação de um crime. Purificação de um crime é confessar algo que eu fiz. Justamente. E o Espírito Santo, ele está a nosso lado, esperando tão somente abrirmos os lábios. É claro que não estou dizendo que você vai chegar no meio, olha, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, não é isso. Mas é necessário pelo menos sermos fiéis e verdadeiros com aquele que nos criou. Perceba, lá no Jardim do Éden, Deus sabia onde estava Adão e Eva? Claro que sabia. Mas a pergunta de Deus, ela tem uma coisa tão paterna, que ele diz: aonde estás, Adão? Ele estava esperando. Com aquela brincadeira, né, do filho pequeno se esconde atrás da cortina com os pés do lado de fora. O pai sabe. E a gente fica: cadê você, pá?
Olha aquela coisa paterna, aquela coisa de fato. Verdade. Esperando só Deus, só Adão tomar a iniciativa e dizer: Senhor, Pai, errei. Eu só esperava uma ação. E é o que Deus espera hoje, mas é isso que o inimigo tem tentado arrancar das pessoas. Por quê? Todos nós sabemos, queridos, que nós não somos perfeitos. Nós buscamos a perfeição, tá? Nós buscamos a perfeição. Não sei se um dia iremos encontrá-la. Talvez no dia que o que é perfeito vier, né? Aquilo que é em parte será aniquilado e receberemos um corpo glorificado. Aí alcançaremos a perfeição. Nós somos imperfeitos, mas buscamos a perfeição. E a busca da perfeição não quer dizer que eu quero ser o melhor, que eu quero ser o perfeitinho. Não, a busca da perfeição me faz reconhecer os meus erros na caminhada e me arrepender dele. Para quê? Para que eu alcance remissão do meu pecado, a expiação do meu pecado. E tudo que Satanás quer arrancar isso, por quê? Porque o homem, se ele não alcança perdão, ele está debaixo de um peso. Ele está debaixo de um pecado, de um jugo, essa é a palavra. Ele está debaixo de um jugo. E o cara está na igreja, o cara está louvando, o cara está fazendo mil coisas, mas tem um jugo sobre a vida dele. No dia em que ele entende o que é misericórdia, no dia que ele entende que a verdade está ali e é para ser colocado a expurgar mentira da nossa vida, o engano, cara, ele vai se render na presença de Deus e o Senhor vai fazer maravilha na vida dessa pessoa, né? E muitas vezes o que a gente faz? Ah, não, eu não quero. E muitas vezes a gente vai mudando de lugar, né? A gente vai se escondendo em algum canto, a gente quer se esconder. E na verdade o que a gente precisa é colocar para fora. Para quê? Para que Deus possa, para que a gente possa alcançar a expiação, né? Ser redimido pelo Senhor. Para quê? Irmão, isso não é para... Jesus foi muito claro. Se você for levar a tua oferta, e se você tiver um problema com seu irmão, antes de botar a sua oferta, vá se reconciliar com o teu irmão, e depois você coloca a tua oferta. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não vai receber. Então, com Deus não tem barganha, né? Às vezes a gente quer trabalhar com substituição. A gente conversava um off outro dia, né, pastor? E assim, a gente quer trabalhar com substituição. Sabe o que é substituição? A gente sabe que errou aqui, mas a gente não quer se redimir. Então a gente vai fazer outra coisa, entre aspas, para Deus, para tentar substituir a falha que eu não quero me redimir. Então eu começo a fazer muitas outras coisas. E no meio dessas muitas coisas que eu faço, eu me sinto cansado. Por quê? Porque na verdade Deus quer uma coisa de nós: que a gente se arrependa, certo, dos nossos pecados, para que Ele possa nos curar e nos fazer verdadeiramente livres, nos tirando o jugo da nossa vida. Então, o Salomão, ele foi muito enfático aqui, onde ele disse, né? Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor se evita o mal, né? E é o que está faltando. O que a gente precisa é isso. Fechando aqui no 10, que eu quero falar sobre o 10 também, diz assim: nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Irmão, isso aqui é muito forte, né? O Salomão, ele vai dizer que nos lábios do rei acham decisões autorizadas por quem? Autorizadas por Deus, né? Eu fiz uma anotação aqui: toda autoridade humana, ela tem de refletir a autoridade e a perspectiva de Deus, seja na família, seja na igreja, ou seja na sociedade. Ela precisa refletir o Senhor. Por quê? Porque toda autoridade é constituída por Deus, e se ela não andar ali, ela vai ter que dar conta com o Senhor. Quer falar, filho?
queria destacar até em cima desse versículo a questão não só do rei ser autoridade, um representante legal de Deus, mas ser o exemplo que o próprio Deus gostaria que fôssemos. Sim. Porque analisa, se o rei ele é autoridade e da sua boca não deve trair a justiça, Deus está dizendo, se você quer parecer comigo, pelo menos haja como eu ajo. Verdade. Isso me chama a atenção, porque muitas das vezes nós queremos o bônus da causa, mas não queremos o ônus. E a verdade é que se somos feituras, somos embaixadores, nós precisamos agir como Cristo agiria. Fazer as coisas que Cristo fez chama atenção, é legal, mas ter a responsabilidade e o comportamento de Cristo perante as circunstâncias, muitos se esquivam dessa situação. Verdade. Pastor, a gente está vivendo um momento, perdão, quer falar, pode falar, faz a sua colocação. Colocar aqui, né, que Cristo, ele morreu para que nós pudéssemos viver a vida dele, né? E nós também temos que, só que para a gente começar a viver a vida de Cristo, a gente precisa morrer. Morrer o quê? A nossa natureza adâmica lá no pecado, renunciar. Que o Evangelho ele é feito de renúncia. A gente morre para que possa multiplicar. Quando tu morre, você começa a multiplicar, você começa a dar frutos. A gente fala, se a semente não for lançada na terra e não morrer, ela não dá frutos. Né? A verdade é isso, é que muito foi pregado um evangelho de prosperidade e as pessoas acham que servir a Deus é prosperidade, não é você ter riqueza, ter bem, nada contra a pessoa ter seu status, ter sua posição, nada contra, Deus não é contra isso, desde que isso não fira os preceitos de Deus, os princípios de Deus, precisamos realmente cada dia morrer para que Cristo O apóstolo Paulo, ao aconselhar aqueles que estão a serviço de alguém, ele vai dizer que nós devemos servir não pelo aquilo que a gente vê, mas sabendo que o Senhor, e o Senhor não só fala para aqueles que são servos, mas fala também para os senhores, de que eles também têm um Senhor acima deles. Então o maior problema é esse. Hoje a gente está vivendo uns lances, né, que existe muito confronto com as autoridades. E o que me chama muita atenção para esse tempo que a gente está vivendo, irmãos, é a questão do cristão, do servo de Deus, aquele que tem a palavra de Deus, que está debaixo, é confrontar as autoridades por serem cristãos, achando que estão acima das autoridades, e não estão, né? Hoje a gente está com a igreja aberta. Né? Nós estamos com a igreja aberta, com funcionamento aos domingos aqui na igreja, mas existe um decreto para reger aquilo que nós estamos fazendo, certo? E esse decreto vem de onde? Vem do governo. E não é porque a gente é crente que a gente vai falar o quê? Né? Esses dias alguém vem me perguntar, pastor, o bar ali está cheio, eu falo assim, será que é falta de fé minha? Não, irmãos, andar em justiça, porque se eu prego justiça, eu tenho que andar em justiça, porque não adianta eu pregar justiça e não viver a justiça. O próprio Cristo, ele, quando foi questionado a questão de pagar impostos, o próprio Cristo fala sobre isso. A gente não pode chegar aqui e achar que somos melhores do que os outros. Pelo contrário, se nós estamos aqui é porque existe um propósito. E nós precisamos levar o nome de Cristo com fidelidade, honrar a Deus que nos criou. Se houve uma junta de pessoas a qual entenderam que o procedimento é assim, isso não fere os princípios bíblicos, não vão contra aquilo que Deus instituiu para a sua igreja, por que não fazer? Por que não fazer? Até porque nós, assim fazendo, nós damos exemplos não só de bons homens e mulheres de Deus, mas de cidadãos que constroem uma sociedade justa e digna. E a Bíblia vai dizer, vós sois a luz do mundo,
e o sol. Nós somos o farol, irmão. A igreja é o farol para um mundo que está em trevas. Olha o que Jesus vai dizer no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 25 em diante. Ele vai dizer assim, ó, versículo 25. Deixa eu pegar o time aqui. Então Jesus, chamando-os para si, para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque em serviço do outro. Então está falando aqui, Jesus está falando para quem? Primeiro a gente tem que entender para quem. Está falando para os seus discípulos, né? Está falando de seus discípulos. E quando ele está falando sobre... E o que ele está mostrando aqui não é que a gente tem que ser desobediente aos governantes. Ele está falando que a gente precisa andar em equidade. Equidade, olhando todos, ó, como a mesma visão, sem diferença, sem colocar jugo pesado sobre a vida de ninguém, debaixo de um temor. Por quê? Porque a igreja, irmãos, ela é um farol para o mundo. Quem aponta, né, a Cristo é a igreja. E se nós andarmos no curso do mundo, então que exemplo seremos nós? Não é verdade? Então vou dar uma prosseguida, vou dar uma lida aqui do 11, vou até o 20, né, ou 23, por aí, e depois a gente vai entrando lá para o final. Vai dizer assim no 11: peso e balança justa pertence ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela... Acabamos de falar sobre isso aqui, né? Os lábios do justo são o contentamento do rei, e ele ama o que fala as coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos se desviar do mal, que guarda o seu caminho, o que guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba. A gente chegou a entrar nesse assunto, né? E o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, ele é feliz. Sábio de coração sábio de coração é chamado prudente, e a doçura do falar aumenta o saber. O bom senso, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. Eu vou parar aqui, né? Então a gente vê, irmãos, eu quero voltar aqui no 12, né? No versículo 12 ele vai dizer que o trono se estabelece com justiça, irmão. Um trono jamais será estabelecido sem justiça. Deus é um Deus justo. E para estabelecer não é sentar. Muitos sentam no trono, mas não estabelece. Tem uma diferença muito grande. Se assentar no trono e estabelecer o seu reino. É muito distante uma coisa. Muitos sentaram no trono, mas não estabeleceram o seu reino. A história de Israel toda foi assim. Isso aí. Reino do norte, reino do sul. Uns faziam com que agradava ao Senhor. Outros, é como a história diz, uns começavam mal e terminavam bem, outros começavam bem e terminavam mal, outros começavam mal e terminavam mal. O fato é que sempre se vinha de uma linhagem, morria-se o pai, assumia-se o filho, mas nem sempre o filho preservava o que o pai fazia.
A gente tira por aí o que Manassés fez. Sim. Foi o rei que mais cometeu, crimes contra Deus. Queimou seus filhos, entregou a feiticeiros, transformou Verdade. o reino em um caos. Porém, o seu pai foi um rei que agradou o coração de Deus. Teve suas falhas, seus erros, mas foi aquele rei que, quando virou, que recebeu a informação de uma enfermidade, virou o rosto para a parede, vem justamente o profeta e diz: Sim. eis que o Senhor te diz que te dará mais anos. Verdade. Perceba que a questão de ter um reino cravado na justiça, ele não se trata de sermos bons, mas se trata de termos a consciência de quem somos e quem nós representamos. Sim, e assim, e é Deus que estabelece, né? É Deus. É Deus que estabelece. A gente vai ver isso no rei Josafá. O rei Josafá herdou do seu pai morreu. Era um homem que no início serviu o Senhor, mas no final desandou. Mas quando Josafá assume o reinado, Josafá leva o povo a quê? Rei de Judá. Leva o povo a adorar o Senhor, a buscar a face de Deus. Ele começa a reconstruir a adoração a Deus. Então ele começa a estabelecer um reino de justiça. E você vai ver que o reinado de Josafá foi um reinado de paz. Até que ele fez uma aliança e mesmo assim Deus o preservou. Por quê? Porque era um rei que praticava a justiça. Capítulo 17, 18 do livro ali de 2 Crônicas, ali a gente vai ver isso, né? Então a gente vai ver que Josafá é um camarada que teve o seu reinado estabelecido, o seu trono estabelecido. Por quê? Porque praticou a justiça. E todos aqueles que praticam a justiça têm o seu trono estabelecido, certo? E quando a gente fala de trono, a gente se envolve muito para rei. Mas isso está muito ligado, irmãos, a questões também comuns. É ministério, a nossa vida, sabe? Quando a gente rege a nossa casa de maneira justa, Deus estabelece a nossa família, né? Porque às vezes a gente não age com justiça e fica privado. Sim, pastor. É bom, só para a gente abrir um parêntese, é bom que a gente fala muito de reino, de majestade, de trono, mas é interessante a gente pegar e destrinchar isso, porque dentro da sua casa, Isso aí. quem é o rei? É um pequeno reinado. É algo que está sob a tua tutela. Quando você está no trabalho, quem é referência de Deus para aqueles que não conhecem Deus? Então, naquilo que nós estamos inseridos, nós precisamos plantar a justiça, porque honraremos o nome de Deus. Justamente. E aí, o mais interessante disso tudo, né? Quando você anda na justiça do Senhor, né? Quando você é justo, verdadeiramente, irmãos, Deus estabelece e você colhe o fruto daquilo que você planta, né? Falando agora do versículo 20, irmãos, né? Vou dar mais um salto aqui. Vai dizer assim: quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Está procurando felicidade? Né? Tá aí um recado para quem busca felicidade. Tem gente que fala assim: eu estou querendo um amor para ser feliz. Eu estou querendo um trabalho para ser feliz. Irmão, confia no Senhor, porque você vai encontrar felicidade. Mas eu quero voltar no início do versículo que diz assim: aquele que atenta ao ensino acha o bem, irmão. Atentar para o ensino, Salomão está falando de pessoas ensináveis. Aqueles que são ensináveis, que estão abertos a aprender, eles encontram o bem para a sua vida. Eles encontram o bem. Aqueles que estão abertos para aprender, eles encontram o bem para a sua vida. E assim, eu peguei um link aqui, eu fui lá pegar o Jovem Rico, né? Lá em Marcos, capítulo, livro de Marcos, capítulo, agora está fugindo a minha memória aqui, Marcos, se eu não me engano, é 10, Marcos 10, né? O jovem rico, irmãos, a Bíblia vai falar do jovem rico, né? Jesus tem um encontro com ele, e ele vai virar para Jesus e vai falar assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus vira para ele e pergunta: você cumpre o mandamento? Ele vira para Jesus e vai, 10:17, não é isso? 10:17, é isso mesmo. Aí ele vira para Jesus, ele vai dizer o que para Jesus? Tudo isso eu já cumpro desde a minha mocidade, ou seja, isso aí eu já sei fazer.
Aí Jesus virou para ele e ensinou algo para ele. Jesus estava querendo ensiná-lo, irmão. Jesus vira para ele e fala assim: mas te falta uma coisa, meu camarada. Vende o que tu tem. Vende o que tu tem. E alcançará um tesouro no reino dos céus. Irmãos, que vende o que tu tem, dá aos pobres e alcançarás um tesouro. Jesus queria deixar ele pobre, irmão. Vamos falar a verdade? Não. Jesus estava dando um conselho para ele: utiliza a tua riqueza para abençoar o teu próximo, que nunca faltará sobre a tua vida. Mas quando o cara ele não é ensinável, isso aí eu já faço. Eu já cumpro o mandamento desde cedo. Eu não mato, eu não roubo. Quantas pessoas a gente não escuta falar isso, né? Eu falava muito isso antes de conhecer Jesus. Não, mas eu não roubo, eu não mato, eu não desejo mal para ninguém, eu não faço isso. Aí depois que eu me converti, eu fui ver que pessoa perversa que eu era. É tanto. O ensinável é aquele que encontra nas ocasiões a oportunidade de aprender. Porque a gente olha para as coisas hoje, a gente se acha tão doutor. Então isso eu já sei, isso eu já vi, isso eu já aprendi. A gente hoje está se tornando tão doutor de tantos assuntos, sim, que a gente não abre mais espaço na nossa vida para aprender com os outros. Porque assim, na NVI, esse versículo diz assim: quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Examinar não é ler. Examinar é observar, é estudar, é digerir, é destrinchar cada palavra para que ela de fato produza um entendimento. Isso me chama muita atenção de algumas precauções que homens de Deus tiveram. A segunda carta de João e Judas, não Iscariotes, a carta de Judas, logo depois de 3 João, fala sobre a preocupação deles quanto ao povo. Olha, filho, cuidado, vão vir doutores, vão vir homens que trarão outros ensinamentos. Não deis ouvido. Hoje, pelo fato de queremos achar que sabemos de tudo, conhecemos tudo, buscamos tudo, entendemos tudo, e às vezes da fonte errada. E aí, quando uma pessoa não é ensinada, infelizmente eu não quero provocar aqui nenhuma polêmica, tá? Longe de mim isso. Quando a pessoa não é ensinável, aí a gente vai criando várias coisas, né? Hoje a gente tem os bispos, né? Os semideuses, a gente tem... Por quê? Porque ninguém quer estar debaixo de uma mentoria de uma outra pessoa. Por quê? Porque eu já sei tudo. Irmãos, quando a gente se coloca nessa posição, a gente nunca vai se examinar e a gente não chega a lugar nenhum. Porque na vida, a cada dia, nós estamos aprendendo uns com os outros. Mas quando nós fechamos a nossa mente para um conceito, nós não estamos abertos para ouvir mais ninguém. E quando isso acontece na nossa vida, a gente se torna bitolado. A gente depende tanto um dos outros, em todos os âmbitos, que para a gente vir a esse mundo, a gente dependeu da mão de alguém. Sim. E para sair desse mundo, a gente vai depender da mão de alguém para nos levar, infelizmente, ou para alguns, para o momento de bênção, de glória com o Senhor, que é o dia da nossa saída, do nosso sepultamento. Verdade. Vimos pela mão de alguém e iremos também pela mão de alguém. Sim, então a gente depende, a gente tem que estar aberto, irmão. Se a gente não estiver aberto, a gente não chega a lugar algum. Tanto que a Bíblia vai dizer que Deus vocacionou uns para pastores, outros para mestres, outros para doutores. Então, se Deus deu vocação para as pessoas, é para quê? Para aprendermos uns com os outros. Não tem como fugir disso. Prosseguindo, versículo 23, eu quero ler e vou até o final aqui, tá, irmãos? Eu vou ler até o 33. Vai dizer assim o 23. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e remédio para o corpo.
há caminho que parece direito. Salomão vai reafirmar de novo, que parece direito ao ser humano, mas o fim deles é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdia, e o difamador separa os maiores amigos. Versículo 29. O violento alicia o seu companheiro e o guia por caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal, e quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda a decisão vem do Senhor. Amém, queridos? Eu vou caminhando. Alguém quer fazer algum comentário? Eu só queria ressaltar o versículo 26, Perfeito. que fala que o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Isso vem à memória. O que nos motiva? O que tem nos motivado? O que tem feito a gente se impulsionar por algo? Hoje nós estamos vivendo num círculo vicioso. Quanto mais eu compro, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Mais. E a gente está perdendo o senso daquilo que de fato faz a diferença para a nossa vida. Porque desde que eu era criança, eu sempre ouvia falar que quer conhecer a Deus? Busque mais Ele. Quer conhecer a perfeita, boa e agradável vontade? Leia mais a palavra. Engraçado que quando algo me chama a atenção, algo me atrai, a minha boca deseja, eu não meço esforços. Mas quando é alguma coisa que vai em relação a Deus, eu estou muito atarefado, eu estou muito ocupado, eu estou muito... A palavra sempre é o muito, sempre precedida de muito. Parece que é para dar uma justificativa de que eu não tenho tempo. Que é para dizer assim, ó, poxa, você precisa sentir pena de mim porque eu estou muito. E a palavra do Senhor é clara. A palavra do Senhor, ela é precisa quando Ele diz que há tempo para todas as coisas. O problema é regrar os meus desejos. E esse versículo ele se enquadra quando ele diz que o apetite do trabalhador obriga a trabalhar. Significa que quando eu quero algo, isso me obriga a estar me devocionando mais. Só que o que de fato me motiva? Eu volto com essa pergunta. O que tem me motivado? Verdade. E se a gente isso é muito... E é perigoso, né, pastor? Porque se a gente trabalha para saciar somente a fome, quando eu estou saciado eu não preciso de mais nada. Então, é muito perigoso isso. Isso é muito perigoso, a gente trabalhar pela nossa fome, né? E dependendo da fome que seja, né? Da fome que seja, que muitas vezes essa fome, seria bom que se essa fome fosse de Deus, né? Se ela estivesse relacionada ao Senhor, né? Mas muitas vezes não é motivada para isso. Então traz o quê? Cansaço, fadiga, vai trazer tudo isso, por mais que a barriga esteja cheia. A gente usa aquela frase, ande por propósito, não por necessidade. Por necessidade. A gente tem falado muito isso aqui, né? Tem sido uma tônica na nossa caminhada aqui, falar assim, irmão, vamos viver em propósito, não por necessidade, porque quando a gente anda por necessidade, a gente sai fora do propósito, né? Tudo que a gente encontra no meio do caminho, que sacia a nossa necessidade, nos tira do propósito, né? Eu quero fechar, né, no versículo 32, irmãos, né? Se alguém quiser falar um outro versículo, fica à vontade. Pode fazer, meu filho. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. O salmista vai dizer, Salmo 105, se eu não me engano, 119, né? Salmo 119, o salmista vai dizer que a sua palavra é doce como o mel, né? Aleluia. Mas o profeta vai dizer, é doce como mel na minha boca, mas no meu ventre ele é amarga. Por quê? Porque ela transforma, ela arranca o que não serve aqui de dentro. Né? Versículo 32, irmão, para a gente encerrar, né? Vai dizer assim, é melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade, irmão. Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte. Às vezes a gente está querendo vencer certas guerras e na verdade nós estamos perdendo para nós mesmos. E a gente começa a buscar subterfúgios externos para tentar encontrar os culpados, né, da nossa derrota na guerra, e muitas vezes somos nós mesmos. E ele, o Salomão vai dizer assim, melhor é ter paciência, cara, do que você ser um herói de guerra. Porque se você for paciente, você vai agir não por ansiedade, você não vai agir por pressa, você não vai se precipitar, você vai trabalhar no momento correto, você vai agir no momento correto. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. E muitas vezes o cara levanta um troféu, falou, opa, mas não consegue dominar o seu espírito, né? Quantos hoje conquistam tantas coisas, mas não conseguem dominar o seu espírito? E isso é muito perigoso, né? Porque isso precede a queda. Nós estamos falando de domínio próprio. Domínio próprio, ele é uma característica daquele que consegue olhar para a sua volta e não se desestabilizar. O inimigo hoje, ele consegue fazer coisas que ele percebeu que ele não precisa tocar em algumas áreas da tua vida. Ele só precisa tirar você do seu centro. Lembra que eu te falei que nós vivemos e nós somos cristocêntricos? Uma vez fora do centro é uma vez fora do foco, daquele que nos deu vida, daquele que nos guarda. E fora do centro, nós perdemos um referencial. Eu quero te chamar a atenção para essa questão do domínio próprio, porque hoje nós estamos vivendo a era da impaciência. Verdade. Eu vou te dar uma prova clara disso. Mercado cheio. Primeira visão de todo homem qual é? Olhar qual é a fila de menor tamanho. Aí você já se coloca na posição e começa. E fica olhando, fica olhando. Quando você vê que a fila do seu lado está andando mais rápida, o que você faz? Muda. Aí daqui a pouco tu olha, se você tivesse ficado naquele mesmo lugar, você já estaria sendo atendido. Parece uma brincadeira, algo simples, mas é uma realidade. Isso vale para o trânsito, isso vale para o mercado. O que eu quero chamar a atenção, nós estamos tão impacientes que qualquer coisinha nos tira a nossa tranquilidade, a nossa calmaria. E a palavra do Senhor fala que o domínio próprio é fundamental para não perdermos a nossa estabilidade. Sim, o próprio Jesus vai dizer, eis que vos dou a paz e não vou lá dou como o mundo a dar. Quer falar? Pode falar.
sabedoria. Sim. Verdade. Sim, sim. Verdade. E assim, isso quando fala de domínio próprio, isso é muito forte. Porque você vai ver isso no mestre, né? E o Senhor, quando Ele nos deu o seu Espírito, na verdade, é justamente para isso. A gente precisa, cada dia, buscar o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a ponto que a nossa carne venha morrer, o nosso eu. Porque quando Jesus está ali de frente com Pilatos, irmãos, é algo tremendo aquilo, né? Pilatos está interrogando, e Jesus está virando para ele e fala assim: querido, eu estou aqui, sabe por quê? Porque o Pai me permitiu, sabe? Muito tranquilo quanto aquilo ali. Por dentro ele sentiu o peso, sentiu. Irmãos, o peso, não estou dizendo que como ser humano a gente vai sentir o peso da dor, o peso de uma traição, mas a gente precisa ter domínio próprio para a gente não agir segundo a nossa própria vontade. Porque quando nós agimos na nossa própria vontade, nós saímos do propósito. Aí a gente volta à mesma palavra, do propósito de Deus. E quando nós saímos do propósito, irmãos, nós nos perdemos no caminho. Certo? No caminho. Pode falar. Sim. O maior problema, irmãos, sabe o que nos faz andar aflito? É não conhecer qual o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós não conhecemos, a gente anda perdido. Vamos para a nossa consideração final, irmãos. Eu sei que a gente tem um tempo, né? E eu quero te pegar aí do outro lado aí, que você continue conosco. Pastora, Paulo, fica à vontade, pastor Adir. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pastor Adir. As minhas considerações são que a gente possa transformar todo esse conteúdo, trazer de fato um propósito para a nossa vida. Fazer dele um instrumento que nos leve a uma vida mais ampla. Que a gente saia, que a gente rompa algumas barreiras e veja que se eu viver da maneira como a palavra do Senhor me orienta, Aleluia, eu terei uma vida abençoada. Simples assim. Então que haja de fato um propósito no nosso coração, de traçarmos uma nova meta, de traçarmos estratégias e de fazermos conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Cristo te abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero deixar para você Mateus capítulo 5, versículo 13 e a parte primeira aqui do versículo 14, que diz assim: vocês são o sal da terra, né? Ora, se o sal vier a ser insípido, o que há de ser? Como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada num alto monte. Querido, você é sal da terra, você é luz do mundo, você é um farol para este mundo. Então, querido, viva em justiça, agrade ao Senhor, faça como Caleb. Se Deus se agradar de nós, certamente nos porá nesta terra. Que Deus te abençoe muitíssimo. Até a nossa própria próxima escola dominical, em nome de Jesus.